Olá a todos e bem-vindos ao POVcast. Hoje é quinta-feira, 13 de março, e essa é a nossa segunda edição do dia. A gente vai falar sobre a erosão dos direitos trabalhistas, né? E a possível ligação com o enfraquecimento do socialismo com uma força, digamos, oposta ao capitalismo. Essa é uma questão bastante complexa. A gente tem dados, pesquisas e exemplos para tentar entender melhor essa relação. Para começar, acho que é fundamental a gente entender como a Guerra Fria moldou as relações entre capital e trabalho. Os países capitalistas, para competir com o modelo socialista, tiveram que oferecer melhores condições de trabalho, né? E também um sistema de bem-estar social mais robusto, atrair a classe trabalhadora, né? Então, quer dizer que, durante a Guerra Fria, o socialismo, mesmo à distância, serviu como um incentivo para o capitalismo se tornar mais justo. Isso, exatamente. O medo do avanço socialista forçou o capitalismo a fazer concessões. Interessante. Inclusive, tem uma pesquisa da Three Worlds of Welfare Capitalism, do Gesta Spin-Anderson, que mostra justamente isso, né? Como os países capitalistas criaram um sistema de proteção social, como seguro-desemprego, pensões, saúde pública, para tentar conter a influência do bloco soviético. E no Brasil? Como essa disputa ideológica se manifestou, a gente teve avanços em relação aos direitos trabalhistas nesse período. Com certeza. A CLT, né? A consolidação das leis do trabalho de 1943 e o fortalecimento dos sindicatos na segunda metade do século XX são reflexos diretos dessa disputa. A pressão por melhores condições de trabalho era muito forte. E o governo, para evitar uma possível, guinada da classe trabalhadora para o socialismo, teve que ceder em vários pontos. Nesse sentido. Mas, e com o fim da União Soviética, né, e o enfraquecimento do socialismo, essa pressão diminuiu. Quais foram as consequências disso para os trabalhadores? A partir dos anos 90, com a vitória, digamos assim, do capitalismo, a gente viu a ascensão do neoliberalismo. Essa doutrina prega a desregulamentação do mercado, a privatização de empresas estatais, a redução do papel do Estado na economia, e tudo isso, obviamente, teve impacto direto nos direitos trabalhistas. Eles passaram a ser vistos como obstáculos à livre circulação de capital, ao crescimento econômico. E no Brasil a gente teve exemplos concretos dessa mudança. Vários. A reforma trabalhista de 2017, por exemplo, mudou mais de 100 pontos da CLT, flexibilizando as relações de trabalho e, em muitos casos, fragilizando a posição do trabalhador. Eu lembro bem dessa reforma. A reforma permitiu a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, as empresas passaram a ter mais poder para negociar diretamente com os funcionários, e isso, muitas vezes, resultou em perda de direitos que antes eram garantidos por lei. Então, a reforma trabalhista de 2017 meio que marca essa nova fase do capitalismo, com menos direitos e mais flexibilidade, impulsionada, em parte, pelo enfraquecimento do socialismo. Exatamente. Sem a ameaça do socialismo, o capitalismo se sentiu mais livre para impor suas regras, buscando maximizar o lucro, reduzir custos, muitas vezes em detrimento das condições de trabalho. E o Brasil, infelizmente, seguiu essa tendência global. E que impactos práticos essa mudança trouxe para a vida dos trabalhadores brasileiros? Olha, um dos impactos mais perceptíveis é a queda do poder de compra. Dados do UOL Economia mostram que desde o Plano Real, o real já perdeu quase 87% do seu valor. Nossa, 87%. É, muita coisa. E tem a pesquisa da L4 Capital também, que aponta para a redução do poder de compra do brasileiro desde 2013. Ou seja, os brasileiros estão trabalhando mais, com menos direitos e ganhando menos. Em muitos casos sim. A desvalorização da moeda, a perda de direitos trabalhistas, tudo isso impacta diretamente a renda da classe trabalhadora. É uma situação preocupante. E essa situação não se restringe ao Brasil, né? A gente vê essa mesma tendência em outros países. Sim, essa é uma tendência global, como eu falei. A Espanha, por exemplo, depois da crise de 2008, também implementou reformas trabalhistas que flexibilizaram as leis e reduziram direitos. A Grécia, sob pressão do FMI e da União Europeia, também passou por um processo de desmonte dos direitos trabalhistas. E nos Estados Unidos, a desvalorização do dólar ao longo das últimas décadas corroeu a renda da classe média e alimentou um sentimento de insatisfação. Um sentimento que, aliás, tem sido explorado por movimentos de extrema-direita. Impressionante como esse processo de erosão dos direitos trabalhistas ele se manifesta de formas semelhantes em diferentes partes do mundo. Mas como explicar essa aparente coincidência? Seria só uma consequência natural da globalização ou tem algo mais por trás disso? A globalização com certeza acelerou esse processo. Mas, na minha visão, a queda do socialismo como contraponto ao capitalismo teve um papel fundamental. A ausência de um modelo alternativo que oferecesse uma visão diferente de mundo, de organização social, de relações de trabalho, isso enfraqueceu a capacidade de resistência da classe trabalhadora. Entendi. Então a gente pode dizer que a luta por direitos trabalhistas está intrinsecamente ligada à luta por um sistema mais justo, um sistema que coloca as pessoas acima do lucro. Exatamente. A busca por direitos trabalhistas justos é, em última instância, a busca por uma sociedade mais justa e igualitária. E essa busca, historicamente, sempre encontrou no socialismo um importante aliado. Interessante.
Mas e como essa busca por um sistema mais justo se manifesta no mundo de hoje? Com o socialismo aparentemente enfraquecido, né? Onde as pessoas estão buscando essa alternativa? Olha, eu acho que essa busca se manifesta de diversas formas. A gente vê isso nos movimentos sociais que lutam por melhores condições de trabalho, nas iniciativas de economia solidária, nas discussões sobre renda básica universal e até mesmo no sucesso de políticos que se identificam com a esquerda, né? Ou seja, mesmo com o socialismo fora de moda, a busca por um sistema mais justo e igualitário continua viva e se manifesta de maneiras diferentes. Sim, com certeza. A ideia de que o capitalismo, na sua forma atual, não é capaz de garantir justiça social e dignidade para todos, essa ideia está cada vez mais presente na sociedade. A busca por alternativas, por um sistema que coloque o bem-estar das pessoas acima do lucro. Isso é um sinal de que a luta por um mundo melhor continua. E essa busca por alternativas, ela passa necessariamente pela retomada do socialismo como modelo político e econômico. Ou a gente pode pensar em outras formas de organização social que garantam justiça social e dignidade para todos. Essa é a grande questão, né? A gente precisa repensar o papel do Estado, a forma como a economia é organizada, o próprio conceito de trabalho. Talvez a solução não seja a volta do socialismo na sua forma tradicional, mas sim a construção de um novo modelo. Um modelo que incorpore os aprendizados do passado, né? E seja capaz de enfrentar os desafios do presente. Um novo modelo que, quem sabe, consiga conciliar a eficiência econômica com justiça social, liberdade individual com responsabilidade coletiva, e que seja capaz de construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Exato. Um futuro onde o trabalho não seja visto como mera mercadoria, mas como uma atividade que dignifica o ser humano e contribui para o bem comum. É um futuro que a gente espera que seja mais justo para todos. A gente falou bastante sobre as mudanças nas leis, a economia global, mas como isso se traduz na vida real das pessoas. Um dos exemplos mais marcantes, na minha opinião, é a ascensão da chamada gig economy, a economia dos bicos, né? Aplicativos como Uber, iFood, eles prometem flexibilidade e autonomia, mas na verdade mascaram uma realidade de precarização do trabalho. Baixos rendimentos, ausência de direitos trabalhistas e instabilidade. É como se a tecnologia que deveria facilitar a vida das pessoas estivesse sendo usada para intensificar a exploração do trabalho, né? Exatamente. E o mais preocupante é que essa precarização, ela vem acompanhada de um discurso que romantiza essa coisa de liberdade, de ser o seu próprio chefe, né? Escondendo os riscos, a insegurança. É essa ideia do empreendedorismo individual, né? Que muitas vezes mascara uma situação de exploração. Exatamente. E como essa precarização do trabalho se conecta com o enfraquecimento do socialismo como contraponto ao capitalismo? É uma boa pergunta. Eu acho que a ausência de um modelo alternativo forte, que pressione por melhores condições de trabalho, proteção social, isso criou um terreno fértil para a expansão desse tipo de exploração. Ou seja, sem a ameaça do socialismo, o capitalismo se sente mais à vontade para avançar sobre os direitos dos trabalhadores. Exatamente. E o neoliberalismo, com sua ênfase na desregulamentação, na redução do papel do Estado, contribui para esse processo. A gente vê isso acontecendo em vários países, né? Infelizmente. E o que podemos fazer para reverter essa situação? Para onde direcionar a nossa insatisfação? Primeiro, a gente precisa entender que essa crise não é culpa dos imigrantes, das minorias, das políticas de inclusão social, como alguns grupos tentam nos fazer acreditar. É verdade. Muitas vezes a extrema-direita se aproveita dessa situação para disseminar o discurso de ódio, né? E apontar bodes expiatórios para os problemas da sociedade. É isso aí. É preciso desmascarar esse discurso e mostrar que o verdadeiro problema está na estrutura do sistema, na forma como a economia global é organizada, priorizando o lucro em detrimento do bem-estar social. Mas e como combater essa lógica? Quais seriam as alternativas? Eu acredito que a saída passa por uma profunda reforma do sistema capitalista, Entendi. que inclua medidas como a regulamentação do mercado financeiro, o combate à sonegação fiscal, a taxação de grandes fortunas. Ou seja, a gente precisa de um sistema mais justo, que distribua a riqueza de forma mais equânime, que garanta direitos básicos a todos os cidadãos. Exatamente. E isso só será possível com a participação ativa da sociedade civil, pressionando os governos, exigindo mudanças. E que papel o socialismo pode desempenhar nesse processo? Ainda faz sentido falar em socialismo no século XXI. Olha, eu acho que o socialismo como modelo político e econômico precisa ser repensado e adaptado aos desafios do mundo contemporâneo. Mas seus princípios básicos, a busca por justiça social, igualdade, solidariedade, continuam mais relevantes do que nunca. Então a gente pode dizer que o socialismo, mesmo enfraquecido como força política, ainda tem muito a nos ensinar. Com certeza. As ideias de justiça social, distribuição de renda, controle social da economia são ideias fundamentais para a construção de um futuro mais justo e sustentável. E o socialismo, ao longo de sua história,
desenvolveu um rico acervo de teorias e práticas nessas áreas. Ou seja, não se trata de copiar e colar o modelo socialista do passado, mas sim de aprender com seus acertos e erros e adaptar suas ideias à realidade do século XXI. É isso aí. A gente precisa ser criativo, buscar soluções inovadoras para os desafios que a gente enfrenta. E o socialismo, com sua tradição de luta por justiça social, pode nos inspirar nessa busca. E como essa busca por um sistema mais justo se manifesta na prática? Que exemplos a gente pode citar de iniciativas que estão tentando construir esse novo modelo? A gente vê isso em diversas iniciativas ao redor do mundo. O movimento por uma renda básica universal, as experiências de economia solidária, as cooperativas de trabalho, os bancos comunitários, as iniciativas de agricultura familiar. Interessante. São experiências que buscam construir uma economia mais justa, democrática e sustentável, colocando as pessoas no centro do processo. Ou seja, mesmo diante de um cenário adverso, marcado pela erosão dos direitos trabalhistas, pelo avanço do neoliberalismo, ainda há espaço para esperança, para a construção de um futuro melhor. Com certeza. A história nos mostra que a luta por justiça social é uma constante na trajetória da humanidade. E, mesmo diante das adversidades, sempre surgem novas formas de resistência, de busca por um mundo mais justo, mais igualitário. A gente precisa se inspirar nesses exemplos, né? E continuar lutando por um futuro melhor para todos. E a gente chega na parte final do nosso podcast de hoje, né? Tentando amarrar as pontas dessa nossa conversa sobre a erosão dos direitos trabalhistas e o papel do socialismo, né? Como contraponto ao capitalismo na busca por um sistema mais justo. E durante o nosso debate, o que me chamou a atenção foi essa nostalgia, né? Que muitos expressam por um passado com mais direitos trabalhistas, mais segurança, mais justiça social. Essa nostalgia às vezes é vista como, sei lá, um saudosismo meio ingênuo, né? Uma idealização de um passado que talvez nem tenha sido tão bom assim. Mas eu acho que a gente pode interpretar essa nostalgia de outra forma, como um anseio por um sistema que oferecesse mais equilíbrio, né? Entre capital e trabalho, que se aproximasse, em alguns aspectos, dos ideais do socialismo. Então as pessoas talvez não estejam pedindo a volta do socialismo como um sistema político, mas sim desejando alguns de seus princípios, né? Como a proteção aos trabalhadores, a distribuição de renda, a garantia de direitos básicos. Exatamente. É como se, sei lá, intuitivamente as pessoas reconhecessem que a ausência de um contraponto forte ao capitalismo, como era o socialismo durante a Guerra Fria, abriu espaço para essa onda de retrocesso. Processo em termos de direitos e garantias trabalhistas, né? Isso. E essa busca por um sistema mais justo, mais equilibrado, se manifesta de diversas formas, né? A gente vê isso nos movimentos sociais, nas iniciativas de economia solidária, nas discussões sobre renda básica universal. Sim. Está tendo sucesso de políticos que se identificam com a esquerda, né? Sem dúvida. É um anseio que atravessa diferentes classes sociais, culturas, países. Afinal, a crise que a gente está vivendo é global, né? Ele afeta todos nós. E essa crise, como a gente já discutiu bastante aqui, está enraizada na estrutura do sistema econômico global, né? Que prioriza o lucro acima de tudo, concentra a renda na mão de poucos, trata o trabalho como uma mercadoria. Essa lógica precisa ser mudada. Mas como a gente pode promover essa mudança? Quais os caminhos para construir um sistema mais justo, mais sustentável? Olha, eu acho que não existe uma resposta única para essa pergunta, mas alguns elementos são cruciais. Fortalecer a democracia, garantir a participação popular nas decisões, regulamentar o sistema financeiro, combater a especulação, investir em educação de qualidade para todos, repensar nosso modelo de desenvolvimento, buscando alternativas mais sustentáveis. É uma baita desafio, né? A gente precisa de uma abordagem multifacetada, né? Que ataque os problemas em várias frentes e que envolva a sociedade civil na construção de soluções. Exato. Construir um futuro melhor não é tarefa para um único grupo, partido, ideologia. É um desafio que exige a união de todos, né? Que acreditam no mundo mais justo, solidário, sustentável. E para a gente finalizar nosso podcast de hoje, queria lembrar a todos que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!